Boa noite, amigos, amigas. Vamos gravar o nosso vídeo sobre a nossa Escola Teológica Católica de hoje. Primeiramente, vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe, para que possamos fazer um bom vídeo de acordo com aquilo que Deus nos inspirou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão também da Virgem Maria, para que ela nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas. Espero que todos estejam bem, que todos estejam na santa paz. E vamos então ao nosso vídeo de hoje. Qual é o nosso tema de hoje? Amanhã a igreja celebra, um dos santos mais queridos para a igreja, e que tem muitos devotos. É compreensível também, porque foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, ou seja, estou falando de São José. Então, amanhã a igreja celebra a festa de São José, da qual a paróquia com a qual eu participo é padroeiro, né? Eu participo da matriz São José do Avaí e para mim é um grande prazer, um grande orgulho poder fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre esse santo tão amado por todos nós, padroeiro da nossa cidade, porque é feriado aqui na nossa cidade de Itaperuna, né? E eu vou falar daqui a pouco. Ele é padroeiro não só da igreja, da igreja matriz, mas ele é padroeiro de toda a igreja católica. Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, quero explicar um pouco, falar um pouco sobre a vida de São José e explicar por que a igreja ama tanto a São José. A igreja coloca São José somente abaixo da Virgem Maria, não é? E da Santíssima Trindade, tá? Então, eu vou explicar também sobre isso daqui a pouco, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre a vida de São José e depois eu quero falar aquilo que a igreja nos ensina sobre esse santo tão querido e as virtudes de São José, porque qual é a importância que a igreja, da canonização de um santo? A igreja ensina isso. O santo, ele é um modelo de vida, tá? Mas muita gente pergunta, Cristo não é o nosso modelo? Claro, os santos, eles são modelos porque eles seguiram a Cristo. Por exemplo, São Paulo, ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é daí que a igreja tira a questão do culto aos santos. Então, quando você presta um culto a qualquer santo, quem recebe é Deus. Por quê? Porque o santo, ele é santo por graça de Deus. Então, quando você imita a vida de um santo, como é de São José, São José imitou quem? Imitou Cristo, imitou a Deus. Então, você imitando São José, você vai estar imitando Jesus. É a mesma coisa, é a comunhão dos santos. Tá? É isso que, infelizmente, até hoje não entrou na cabeça das pessoas que não são católicas. A gente não, vamos dizer assim, não presta culto ao santo, para adorar o santo em si. Tá? Eu vou fazer, se Deus quiser,
um vídeo sobre essa questão dos santos, das imagens, mas como é dia de São José, então eu já estou aqui me adiantando. Então, podemos e devemos imitar não somente São José, mas todos os santos, principalmente os canonizados, né? A igreja ensina isso. Você, vendo a vida deles, você pode imitá-los, porque você imitando a eles, você vai estar imitando o próprio Cristo. Porque todos eles imitaram Jesus. Tá? Os santos, de uma forma geral, tudo aquilo que eles queriam na vida deles é imitar Jesus. Ok? Então, não tem nenhum problema. Como eu citei aqui o texto bíblico de São Paulo, o próprio São Paulo diz que é para nós imitarmos a sua vida, porque assim como ele imitou Jesus, também devemos imitar a vida de Cristo e também dos santos. Ok? Então, gente, eu quero colocar, então, falar um pouco sobre essa figura tão importante que é São José. Eu sempre gosto de indicar aqui também livros, se você quiser adquirir também nas livrarias católicas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Se você é uma pessoa que gosta de ler, né, então eu gostaria de indicar alguns livros para as pessoas. E do nosso tema de hoje, eu gostaria de indicar este livro, O Glorioso São José. Tá bom? É um livro muito bom que conta um pouco da vida de São José, não é? E daquilo que a igreja prega sobre São José. Tá bom? Então, se você quiser adquirir, tem em todas as livrarias católicas aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver, então, primeiramente, um pouco sobre a vida de São José. Por que que Deus escolheu São José para ser o pai do seu filho aqui na Terra? Jesus não precisava ter um pai nem ter uma mãe. Jesus é Deus. Mas ele quis. Jesus quis ter uma família. Primeiro, para quê? Para santificar a família. Como que a família é importante? Você ter um pai, você ter uma mãe, né? Você ser criado dentro de um ambiente familiar. É o que a gente vê muito hoje. Por que o mundo hoje está doente, gente? Porque falta a base. A família é base. Duas coisas que Deus criou, que hoje está banalizado: a igreja e a família. Né? Nós temos aí caricaturas de família e nós temos aí pessoas que não tiveram uma família. Pegue todos os bandidos, os maiores bandidos que houveram no mundo, as pessoas, né, que fizeram maiores atrocidades, você vai ver. Pegue um ateu, por exemplo, os maiores ateus, você vai ver na biografia deles que eles tiveram uma infância, né? Não tiveram uma boa infância, não tiveram uma família, porque, gente, família é a base. A igreja ajuda muito, a igreja nos dá a fé, mas o Papa João Paulo II dizia: a família é a igreja doméstica. Tá? Você aprende também, não só a educação, mas também você aprende a rezar em casa, né? A igreja ajuda, mas você aprende. Quantas pessoas aprendem com o pai e com a mãe a rezar, a ir à missa, não é? Então, isso é muito importante, principalmente as pessoas de antigamente dão esse testemunho. Né? Né, na minha família a gente não. Quantas vezes eu já ouvi esse testemunho, né? A minha família era pobre, a gente vivia na roça, mas a gente era uma família unida e feliz, né? Com os irmãos, com o pai, com a mãe, porque família é tudo, família é base. Então Jesus também quis viver durante 30 anos numa família. Ele só saiu da família para pregar o evangelho, mas até os 30 anos Jesus viveu numa família, o que a igreja chama de Sagrada Família de Nazaré, com Maria e com José. Se você for à Terra Santa, você vai ver lá a casinha onde Jesus viveu até os 30 anos com Jesus, com Maria e com José. Existe até hoje a carpintaria onde ele vivia com São José. Jesus era carpinteiro, era a profissão dele, e ele ajudava o pai dele. Nós vamos colocar algumas coisas aqui agora sobre isso. Então, gente, a importância da família para o próprio Jesus. Tá? Então, Deus escolheu Maria e escolheu José para ser os pais de Jesus. Tá? Tanto que quando José queria abandonar Maria, porque ela estava grávida, não era dele, que eles nunca tiveram relação sexual nenhuma, São José queria abandonar Maria em segredo. O que o anjo falou para ele? Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que ela foi gerado vem do Espírito Santo.
e você colocará o nome do filho de Jesus. Então, o próprio anjo fala para São José: não, você é indispensável, tá? Eu quero você para ser o pai de Jesus, assim como Deus quis Maria para ser a mãe de Jesus. E Jesus foi muito feliz com seu pai e com a sua mãe. Tanto que diz lá no Evangelho de São Lucas: Jesus era obediente e era submisso a Maria e a José. Então, é um absurdo, eu vejo pessoas falando aí que Jesus não considerava Maria, Jesus não considerava José, não considerava. Isso aí é uma blasfêmia muito grande com o próprio Cristo. Primeiramente, que Jesus é Deus, Jesus não pecou. E Jesus não cumpriu o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Jesus cumpriu muito mais do que nós. Jesus honrou e honrou muito a Maria e a José. Muito. Tá? Como eu falei, ele só saiu do lado da sua família para pregar o evangelho. Tá? Dos 30 aos 33. Mas até os 30 anos, Jesus viveu com a sua família, com Maria e com José, na sua cidadezinha de Nazaré. Tá bom? Então vamos colocar alguma coisa sobre a vida, né, de São José, deste homem tão importante na história da salvação. Primeiramente, eu quero explicar uma coisa. Por que a Bíblia fala tão pouco de São José? A Bíblia fala pouco de São José. Até fala também pouco de Nossa Senhora, né, mas de Nossa Senhora ainda fala um pouco mais. Mas por que a Bíblia fala tão pouco de São José se ele é tão importante? Veja, primeiramente, a Bíblia foi escrita para falar do Messias, ou seja, de Jesus. Então, quando a Bíblia fala de Maria, de José e dos outros personagens bíblicos, a Bíblia fala por causa de Cristo. Então, às vezes que a Bíblia fala de São José, fala por causa de Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Messias, entendeu? E nem tudo foi escrito, nem sobre o próprio Jesus. Nem o próprio Jesus, que é o Messias, a Bíblia escreveu tudo, que era muito difícil escrever na época dos apóstolos, eu já expliquei sobre isso. Escrevia em pergaminhos, né, em pele de carneiro, não é? Então era muito difícil escrever, tá? Então, a Bíblia, os evangelistas escreveram, né, aquilo que era importante para a nossa salvação, ok? Por isso que a Bíblia fala tão pouco de São José. Mas aquilo que a Bíblia fala de São José, o pouco que fala, nossa mãe do céu. Por exemplo, a Bíblia fala que São José era um homem justo. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 19. Justiça na Bíblia quer dizer santidade. Então a Bíblia fala que São José era um homem justo e santo. Claro, senão ele não teria sido escolhido para ser o pai de Jesus. Assim como Nossa Senhora foi escolhida entre todas as mulheres, diz a Bíblia, né? Bendita entre todas as mulheres. Então, assim como Maria foi escolhida, a melhor mulher, vamos dizer, para ser a mãe do seu filho, Deus também escolheu o melhor homem para ser o seu pai adotivo, que é São José. Então, a Bíblia diz bem claro, tá? São José era um homem justo, ou seja, santo. Por isso que foi escolhido para ser o pai de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 19. Ok? E a Bíblia, ela coloca algumas pessoas do Antigo Testamento que é uma prefiguração do Novo Testamento. Eu já falei sobre isso aqui. Tá? Por exemplo, Moisés, Davi, é uma prefiguração do Cristo, que é o libertador. Tá? Por isso que fala lá, Jesus, filho de Davi. Não é? O libertador. Moisés libertou o povo da terra prometida, do Egito para a terra prometida. Jesus liberta do pecado. Então, o Antigo Testamento ele tem pessoas que são uma prefiguração do Novo. Sobre Nossa Senhora também tem. Tem, por exemplo, Esther, não é? Tem Judite, Ana, a mãe de Samuel. E São José também tem. São José também tem algumas pessoas do Antigo Testamento que são uma prefiguração de São José. Eu não vou citar todos aqui, mas posso citar aqui o próprio Davi, tá? O próprio Samuel, ok? E muitos outros personagens do Antigo Testamento. Agora, eu quero colocar um aqui muito especial para a gente poder fazer essa comparação dessas duas pessoas. José do Egito. Coincidência? O mesmo nome? Não. Para Deus não existe coincidência. Tá? O José do Egito é uma prefiguração do São José.
ok? Quem é José do Egito? Aquele José lá que foi vendido pelos irmãos, por Jacó. Não, ele era filho de Jacó, e ele foi vendido pelos irmãos para o Egito, depois virou governador e salvou o povo da fome, não foi? Por que ele é uma prefiguração de São José? Por quê? Primeiro, não é só pelo nome, não. Tem muitas coisas. Primeiro, não é? É que ele era um homem justo, diz lá o livro do Gênesis, né? Tanto que os irmãos tinham inveja dele, e depois que ele foi para o Egito, ele continuou sendo um homem justo, não é? Então, essa é a primeira virtude do José do Egito e de São José, que eles são iguais, não é? Tem muitas outras coisas. Por exemplo, ambos tinham a questão dos sonhos. Lembra que Deus falava com José através de sonhos? Deus também falou com São José através de sonhos, tá bom? Outra coisa, a castidade. José, ele foi tentado lá pelaquela mulher para não ter relação sexual, ok? Então, ele é um modelo de castidade, o José lá do Egito. E São José é a mesma coisa. Ele não teve vida sexual, nem com Nossa Senhora e não com nenhuma outra mulher. Tá? Por isso que a igreja chama de o esposo castíssimo da Virgem Maria. Ok? Então, eu vou fazer também um vídeo, se Deus quiser, sobre a questão da virgindade de Nossa Senhora e também dos irmãos de Jesus. Mas eles não tiveram nenhuma vida sexual, tá? Porque não era a missão deles, ok? Outra coincidência dos dois, qual é? O José do Egito, no meio de todos aqueles ali, não é? Ele era aquele que o pai tinha uma predileção. O pai amava todos os seus filhos, Jacó, mas ele tinha uma certa predileção por José, por causa dos dons que ele tinha. São José é a mesma coisa. Por isso ele foi escolhido como o pai de Jesus, não é? Outra coisa importante, tá? Os dois foram para onde? Para o Egito. Tanto José do Antigo Testamento foi para o Egito, foi vendido para o Egito, tanto o José, pai de Jesus, também foi para o Egito com o menino Jesus. O José do Egito, ele salvou o povo da fome, não é verdade? E São José salvou o menino Jesus para que Jesus depois salvasse a humanidade. Então, tá vendo como é que Deus trabalha com os dois? Isso não é coincidência, isso é providência, a gente chama de providência divina. E tem muitas outras, se eu for falar aqui, eu vou gastar o vídeo todo falando sobre as semelhanças entre o José do Egito e São José. Mas o mais importante é isso, que os dois eram justos e os dois eram santos, ok? Por isso que a igreja diz que a igreja ela considera-se santos do Antigo Testamento, e o José do Egito a igreja considera também com os patriarcas, né, o próprio José, tá? Só que a igreja não os põe em evidência. Por quê? Porque a moral do Antigo Testamento, eu já expliquei, é diferente do Novo, e uma das questões é a que eu falei no começo. Nem tudo a gente pode imitar da conduta das pessoas do Antigo Testamento. Eu não estou falando nem do José, mas, por exemplo, Davi, Salomão, eles fizeram algumas coisas, o próprio Abraão, não é? Então, tem algumas coisas que eles fizeram que para nós hoje já não servem, tá? Então, a igreja prefere que a gente imite os santos do Novo Testamento, ok? Então, mas não quer dizer que eles não sejam santos, são. E o próprio José do Egito a igreja considera, ok? Então, ela faz esse paralelo entre o José do Egito e São José, tá bom? Então, gente, por ele ter todas essas virtudes, São José, que eu já expliquei, ele foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. Por isso que o anjo falou para ele, você vai dar um nome ao Filho de Deus e você porá o nome dele de Jesus. Ok? Então, o próprio Deus escolheu São José para ser o pai de Jesus. Tá bom? Então, não foi a igreja quem escolheu isso, foi o próprio Jesus. Tá? Então, ele começou a cuidar não só da Virgem Maria, mas também do menino, como se fosse o seu filho. Tá? Então, dali, ele passou a ter um amor tão grande por Jesus e pela Virgem Maria, não é, que encantou o coração de Deus. A gente vê aquele zelo de São José
pelo menino. Tanto que levou ele para o Egito para que ele não fosse morto por Herodes, tá? No nascimento de Jesus, ele cuidou do menino, né, e de Nossa Senhora, né, uma hospedaria, buscou lá um lugar para o menino nascer. Não era o ideal, mas pelo menos buscou lá, pelo menos, né, para que ele tivesse um lugar para nascer. Quem fez isso? O próprio São José. Uma coisa muito importante, São José foi quem deu o nome que o anjo tinha mandado a Jesus. Então, esse nome, que todos nós somos salvos, quem deu foi José, a mando de Deus. Ok? Então, isso quer dizer o que para nós? Tudo aquilo que São José pede a Jesus, Jesus atende. Entendeu? Assim como Nossa Senhora. Por quê? Porque é pai. É isso que a igreja ensina, que as pessoas não entendem. Tá? Jesus vai negar algum pedido à mãe dele e ao pai dele, a José, se ele foi obediente, se ele foi submisso a José aqui neste mundo, agora, diante dele lá no céu, aquilo que a gente pedir a São José, né, por intercessão dele, você acha que Jesus não vai nos atender? Lógico que vai, Jesus não vai negar nada, assim como não nega para Nossa Senhora. Entendeu o que a igreja diz sobre essa questão da intercessão, tá? Dos pedidos que a gente faz a São José, assim como faz a Nossa Senhora e faz aos outros santos? Então, o papel de São José é esse, pedir a Jesus. Por quê? Porque Jesus, aqui em vida, ele foi amigo de São José, ele foi íntimo. Agora, no céu, eles não vão continuar essa intimidade? Vão continuar muito mais. Muito mais íntimo é São José de Jesus do que eu, do que você. Quantas vezes as pessoas chegam para mim e pedem, reza por mim. Eu, um miserável, um pecador, quem sou eu? Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço muita gente falando aí na internet. Eu peço direto para Deus. Pode pedir direto para Deus. Tá? Não estou falando isso. Agora, eu vejo pessoas chegando para mim me pedindo. Tá? Reza por mim. Isso é o quê? Isso é intercessão. Se eu posso pedir a Deus, tá? Se eu, que sou um pecador, posso pedir a Deus, São José não pode? Que é muito mais santo do que eu. Quem sou eu perto de São José? Agora, por que eu posso pedir por uma pessoa e São José não pode? Essa é uma incoerência que eu não entendo em certas pessoas. Tá? Não, vocês não podem pedir aos santos, né? A São José, a Nossa Senhora, não. Você só pode pedir a Deus. Ué, então, eu também não posso pedir a ninguém para rezar por mim. Então, eu só posso pedir diretamente a Deus. Ninguém pode rezar por mim. E aonde está escrito isso na Bíblia, gente? A Bíblia está cheia de intercessão, cheia, no Antigo e no Novo. Eu quero, se Deus quiser, quando eu for fazer um vídeo sobre a intercessão dos santos, eu quero coletar textos bíblicos onde a Bíblia fala, fulano interceda por mim, fulano interceda a Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. Moisés, os apóstolos, São Paulo, todos intercediam pelo povo. Moisés, então, intercedia, Abraão, né? Então, como é que as pessoas do Antigo, do Novo Testamento poderiam pedir a Deus por nós e os santos não podem? É uma incoerência que eu não entendo, mas para nós católicos não tem coerência nenhuma. Tá? Eu tenho certeza de que Jesus não nega nenhum pedido a Maria e a José, tá? Porque eles eram íntimos. Okay? Sempre foram. Como eu falei, Jesus só largou São José e a Virgem Maria para pregar o Evangelho. Só. E São José só não acompanhou Jesus porque ele já tinha morrido, senão já tinha acompanhado ele como Nossa Senhora acompanhou, até os pés da cruz. Ok? Então, foi São José quem circuncidou Jesus. Outra coisa importante, São José, ele era da tribo de Davi, ele nasceu em Belém e era da tribo de Davi, assim como Jesus e como a Virgem Maria, porque eles casavam na mesma tribo. Ok? Então, São José e Nossa Senhora eram da tribo de Judá, que era descendente do rei Davi. Ok? E foi ele também que levou Jesus para ser circuncidado, diz lá o Evangelho de São Lucas. Inclusive, Simeão, não é, fala para São José e para Nossa Senhora, esse menino vai ser causa de escândalo em Israel, e uma espada vai transpassar a alma de vocês. Falou para Maria e para José. Não é?
Então, quer dizer, eles estavam presentes na vida de Jesus o tempo todo. Eles não eram figuras só, igual as pessoas falam, eles só foram usados por Deus para ter Jesus, igual eles falam. Gente, isso é uma ignorância teológica muito grande. Dizer que Jesus usou Maria e José somente para ter Jesus. Não, eles foram muito importantes na vida de Cristo. Ok? Então é muito importante a gente entender isso. Na questão dos reis magos, quando os reis magos chegaram, encontraram Jesus com quem? Com Maria e com José. Ok? Então sempre eles estavam com Jesus, com José e com Maria. Depois levou o menino para o Egito, né, que eu já falei. Depois voltou com o menino, depois de um tempo. Não é? E depois eles passaram a residir aonde? Em Nazaré. Depois houve aquele episódio da perda e do menino Jesus no templo. Quando Jesus tinha 12 anos, diz ali uma coisa importante. Diz que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para a festa da Páscoa com Maria e com José. Cadê os irmãos de Jesus que o povo todo fala aí? Calma que nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Jesus já tinha 12 anos. Como é que não fala dos tais irmãos de Jesus? Não tinha. Jesus viajou com Maria e com José. Ficou perdido 3 dias. São José e Maria voltaram. Quando foi encontrado, o que Nossa Senhora falou para Jesus? Teu pai e eu estávamos te procurando. Então, São José era o pai de Jesus. Pai adotivo, mas era pai de Jesus. Ok? Então, Jesus amava, e depois Lucas vai dizer que depois Jesus voltou com eles para Nazaré e era obediente e submisso a Maria e a José. E dali viveu com eles até os 30 anos. Então, como é que Jesus não amava São José e não respeitava São José? Isso é de uma ignorância teológica muito grande, não é verdade? Então, ali, Jesus passou a trabalhar com São José na carpintaria. Diz lá o Evangelho de São Lucas, não é? Jesus é o carpinteiro, é o filho do carpinteiro. Ou seja, tanto São José quanto o próprio Jesus, eles trabalhavam na carpintaria de Nazaré. Tanto que existe até hoje essa carpintaria lá em Nazaré. Se você for visitar a Terra Santa, existe a casa até hoje de Nazaré, onde a Sagrada Família viveu, Jesus, Maria e José, e a carpintaria de São José. Ok? Então existe lá até hoje. Então você vê que não é mentira. Então esse negócio, onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos? Jesus foi para a Índia, Jesus foi para o Brasil, não foi para lugar nenhum. Jesus não saiu da Terra Santa, gente. Jesus não saiu dali. Tá? Então, Jesus, dos 12 aos 30 anos, por que a Bíblia não fala? Porque não tem nada importante. Jesus passou ali trabalhando com São José. A Bíblia, já falei, foi escrita só para falar das coisas mais importantes da vida do Messias, da nossa salvação. Então, por isso que não fala nada da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Entendeu? Mas ele ficou ali trabalhando com Jesus e com José e com Nossa Senhora, vivendo muito feliz com eles. Eu fico, às vezes, aqui parado, fico imaginando como é que era a vida, né? De Jesus, Maria e José. Às vezes fica passando essas coisas pela minha cabeça. Devia ser uma coisa muito bonita, né? Por quê? Porque, primeiro, que era a Sagrada Família, né? Eles deviam ter os problemas, né? Porque eram pobres, né? Mas, com certeza, eram muito felizes. Aquele filme A Paixão de Cristo mostra um pouquinho, né? Como é que era Jesus ali fazendo ali as cadeiras, as mesas, depois chega Nossa Senhora com um copinho de água, dá ele dá um beijo nela. Assista o filme A Paixão de Cristo, tem um pouquinho, né? Ele mostra um pouquinho como é que era essa vida de Jesus ali dos 12 aos 30 anos, que a Bíblia não fala muita coisa. Então, como é que a gente sabe? Tá? Primeiramente, por causa da tradição, né? A tradição da igreja, né, colheu muitas coisas dessa época, ok? Então, e também por causa de algumas revelações de alguns santos também que tiveram algumas revelações nessa época da vida de Jesus, ok? Mas, gente, com certeza devia ter sido uma vida muito feliz, não é verdade? Entre Jesus, Maria e José, por isso que eles são tidos como a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. A nossa família, a vossa tem uma música muito, muito bonita na igreja, né? Jesus, Maria e José, nossa família, vossa Porque quem dera que todas as famílias fossem como a Sagrada Família. E com certeza, São José e Nossa Senhora ensinavam o que para Jesus? O ofício, né, de carpinteiro, mas também o quê? Ensinava as coisas de Deus, a amar a Deus.
porque eles eram judeus, então eles viviam ali o Antigo Testamento, não é? E pelo que a gente vê ali, que eles iam à festa da Páscoa, então, com certeza, eles viviam de acordo com a vontade de Deus, ensinando a Jesus a amar a Deus. Tanto que Nossa Senhora no Magnífico, ela cita na oração dela ali, vários textos bíblicos do Antigo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que eles liam a palavra de Deus, eles iam nas sinagogas todos os sábados, para nós hoje é o domingo, que é a Santa Missa, mas eles com certeza viviam essa união muito forte com Deus, além do trabalho. Então eles trabalhavam e viviam a sua vida religiosa, não é? Como uma família normal, não é, gente? Então é importante a gente entender essas coisas, tá? Então, essa é um pouquinho da vida de São José que a Sagrada Escritura nos mostra, tá? Então, agora eu quero falar um pouco daquilo que a Igreja nos ensina sobre as virtudes de São José, ok? Então, como eu falei, as virtudes de São José, elas são muito grandes. Por quê? Deus não escolheu qualquer pessoa para ser o pai de Jesus, como não escolheu o melhor homem. Então, com certeza, Deus, né, olhou ali em São José um homem com muitas virtudes, né? A humildade, né, o silêncio. O São José era o homem do silêncio, da humildade, né? Porque a maior virtude, eu fiz aqui um vídeo sobre os pecados capitais, o orgulho é o pior pecado. Tanto que Jesus fala, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Então, São José era humilde, assim como a Virgem Maria. Por isso que eles foram escolhidos para ser o pai de Jesus e a mãe de Jesus. Então, São José ele tem muitas virtudes. A paciência, né? São José era um homem muito paciente. Por quê? Porque sofreu muitas coisas e sofreu tudo calado, né? Sempre na paciência, acreditar, um homem de fé, né? Na providência divina. É só a gente ver aí, o pouco que a Sagrada Escritura mostra sobre São José, a gente vê um homem que não reclamava de nada, né? E fazia todas as coisas para Deus, vamos dizer assim. Tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, obediência. Era um homem obediente a Deus, não questionava Deus. Então, se eu for falar aqui das virtudes de São José, eu vou gastar o vídeo inteiro. Tá? Então, são muitas as virtudes de São José. Não é um homem qualquer. Ok? E sobre a morte de São José, a Igreja ensina, através da tradição, porque a Bíblia não fala, a tradição diz que São José morreu nos braços de Jesus. Ok? Tanto que depois dos 30 anos já não aparece mais São José na missão de Jesus de Messias. Então, dos 12 aos 30, nesse período, São José morreu. E a tradição diz que ele morreu nos braços de Jesus. Ok? Então, por isso que ele é tido como padroeiro da boa morte. Tá? E quem de nós não passa por esse problema? Não é? Todos nós passamos. Então, a Igreja também nos ensina, não que a gente não tenha que ter a nossa dor, devemos ter. Tá? Jesus também, quando Lázaro morreu, Jesus chorou, está lá no Evangelho de São João. Não estou dizendo isso. Mas que a gente sofra na fé. Tem um outro livro muito bom, chamado Sofrendo na Fé. Então, sofra, chore, mas sofra na fé. Chore na fé. Tá? E peça a intercessão de São José também. Assim como a gente pede da Virgem Maria, né? Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, que a gente também possa pedir também a intercessão de São José, para que também peça a Jesus que conforte o nosso coração na hora da perda de uma pessoa querida, que a gente fica destroçado, não é verdade? Então, São José ele é tido pela Igreja como padroeiro da boa morte, porque Jesus ele esteve ali ao lado, na hora da morte de Maria e de Jesus. E diz que foi uma morte serena, assim como foi da Virgem Maria. Né? Ele morreu serenamente e ali foi para Deus, foi para o céu. Tá? Então, eu quero colocar aqui algumas coisas que a Igreja fala sobre São José. Tá? Primeiramente, o Papa, só o Papa pode dar esse título. O Papa Pio IX,
proclamou no dia 8 de dezembro de 1870 São José, patrono universal da Igreja. O que é isso, gente? Vou explicar, veja. Quem foi o Papa Pio IX? O Papa Pio IX foi o mesmo Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que diz que Nossa Senhora é concebida sem o pecado original, não teve o pecado original. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Vejam aí lá, se vocês quiserem aprofundar. E esse mesmo Papa, ele proclamou, então, São José como patrono da Igreja Católica Universal. Tá? Não é só padroeiro, por exemplo, aqui de Itaperuna, ele é padroeiro e da São José da Havaí. Mas ele é o padroeiro de todas as igrejas, universal, da Igreja Católica no mundo inteiro. Por quê? Padroeiro, patrono, quer dizer pai. Por quê? Assim como a Virgem Maria é a mãe. Por quê? Porque são os pais de Jesus. Se São José e Nossa Senhora são os pais da cabeça da igreja, eles também são os pais do corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Deu para você entender? São Paulo vai dizer, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, São José, assim como Nossa Senhora, são os pais da igreja. Então, patrono quer dizer pai. Então, o Papa proclamou, então, São José como o pai, o patrono da Igreja Católica Universal. Isso quer dizer o quê? Toda a Igreja Católica, ela deve, não é? Vamos dizer assim, mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Igreja de São Benedito, estou dando um exemplo. Deve ter lá na capela, por exemplo, uma imagem de Jesus, Maria e José. Por quê? Porque eles são, Jesus é lógico, que é Deus, é o chefe da igreja, e Maria e José são os pais da Igreja Universal, de toda a igreja. Então, a igreja ensina que deve ter sempre uma imagem de Jesus, né? Maria e José. Mesmo que seja a igreja de São Benedito, de Santo Antônio, não importa. Mas deve ter sempre a imagem de Jesus, Maria e José, da Sagrada Família. Por quê? Porque eles são o pai e mãe de Jesus. Tá? Então, só o Papa pode fazer esse tipo de coisa, dar esse tipo de decreto. Então, isso é um decreto para a igreja toda seguir. Ok? Então, vou repetir. O Papa Pio IX proclamou em 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição, de 1870, São José, patrono universal da igreja. Está vendo? Porque é o pai de toda a igreja católica. Ok? E aí ele fala, né, que a gente deve pedir, então, a intercessão de São José como o pai da igreja, ok? Devemos pedir a São José, então, a sua intercessão, ok? Mais uma coisinha que eu quero falar sobre a questão do culto a São José, tá? Na igreja tem uma hierarquia de culto, gente. Isso é importante a gente entender, ok? O maior culto é prestado a Deus, que é o que nós chamamos de latria, ou seja, adoração a Deus, a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abaixo da Santíssima Trindade vem a Virgem Maria. Por quê? É a mãe de Deus, não é verdade? Então, a Virgem Maria, depois da Santíssima Trindade, é quem recebe o maior culto na igreja. Tá? É o chamado de hiperdulia, ou seja, superveneração. Okay? Abaixo da Santíssima Trindade. Abaixo da Virgem Maria vem São José, porque é o pai de Jesus. Como eu já expliquei, fiz um vídeo aqui explicando a importância de São José. Então, São José vem depois da Virgem Maria e da Santíssima Trindade. É o que a igreja chama de protodulia. Proto quer dizer primeira. Dulia quer dizer veneração. Então, São José é o que recebe a primeira veneração depois da Virgem Maria. E abaixo de São José, aí vem os anjos e os santos. Ok? É o que a igreja chama de dulia, veneração. Então, primeiro a Santíssima Trindade, adoração. Abaixo a Virgem Maria, superveneração. Tá? Depois, São José, protodulia, tá? Primeira veneração. E depois os anjos e os santos. Ok? Por quê, gente? Porque a Virgem Maria é mãe de Deus e São José é o pai de Jesus. É o pai adotivo, mas é pai de Jesus. Ok?
Agora, veja, São José, ele teve o pecado original. Não é igual a Virgem Maria, não, tá? A Virgem Maria não teve o pecado original, para ela ser a mãe de Jesus. Já São José, ele é o pai adotivo de Jesus. Então, ele teve, sim, o pecado original. Se ele teve o pecado original, então, infelizmente, o corpo dele, vamos dizer assim, teve que ir para o pó, vamos dizer assim. Não é igual a Virgem Maria, que o corpo dela não se decompôs, como eu já expliquei, e vou fazer um vídeo sobre isso explicando. Então, a igreja ensina o quê? Que São José está diante de Jesus, diante de Deus no céu, mas apenas com sua alma, ok? Então, São José não ressuscitou ainda, ele não está de corpo e alma no céu, só está com a sua alma, junto com todos os anjos e os santos. Mas não está com o seu corpo ainda, mesmo ele sendo um homem justo e santo, ele não está de corpo e alma no céu. Por quê? Porque ele teve o pecado original. A Virgem Maria não teve o pecado original, porque ela foi a mãe de Jesus. Tá? Já São José não. São José, ele é o pai adotivo de Jesus. Então, ele teve, sim, o pecado original. Mas isso não desmerece a pessoa de São José, como eu falei. Tá? Ele continua sendo, tá, um intercessor muito forte diante de Deus, diante de Jesus. Então, a igreja nos ensina a pedir muito a intercessão de São José. Né? Tem até uma oração que fala: São José, valei-nos, São José. Ou seja, interceda por nós, peça a Jesus por nós. Tá? Então, que ele possa interceder não somente por nós, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas também pela igreja. Né? Ele, como padroeiro da Igreja Universal, que ele possa interceder pela igreja que hoje está tão atacada, né? A gente vê tantos ataques à Igreja de Cristo, então que ele possa interceder aí por nós, a Jesus, para que possa defender a Santa Igreja. Assim como ele defendeu Jesus, a igreja ensina isso. Ele defendeu Jesus da morte a ponto de salvar o menino de Herodes e levar para o Egito. Que ele também possa salvar também a igreja e todos nós de toda a morte espiritual e todos os males aí, né, que ele possa aí também, assim como ele teve o privilégio de carregar o menino Jesus no colo, que ele possa carregar todas as nossas orações, não é, e levá-las até o seu filho, que eu tenho certeza que Jesus não vai negar nenhum pedido a São José. Amém? São José, valei-nos. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós, a vossa família, vossa é. A nossa família, vossa é. Não só a nossa família terrena, mas também a nossa família, a família de Deus, que é a igreja cristã, a nossa igreja universal. Amém? Pessoal, obrigado por mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que nós fizemos sobre São José. Amanhã é dia de São José, vamos à missa. Outra coisa, é dia de preceito, tá? A igreja ensina que o domingo e os dias santos é dia de ir à missa. Então, se você tem condição de ir à missa, então vá à missa. Tá? Então, a igreja ensina que todos os dias santos, além do domingo, não é só o domingo que é dia santo, não, gente. Todos os dias santos, a igreja nos pede para que a gente possa ir à missa. Quem não puder, paciência, mas quem puder, deve ir, então, à missa para que a gente possa juntos, né, pedir aí a intercessão de São José lá, para que possa interceder a Jesus por nós aí. Nós estamos precisando. Amém, gente? Então, eu peço a vocês aí que continuem aí se inscrevendo no meu canal, deixem aí suas perguntas, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem colocar aí, tá bom? E peço a vocês aí que divulguem também, mande para outras pessoas, para que a gente possa crescer aí, e mais para frente a gente vai continuar aí, tem muita coisa para a gente falar ainda com a graça de Deus, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São José, patrono da igreja, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que me acompanharam. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá? Até o próximo vídeo com a graça de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.